irmãos, muita alegria estar com os irmãos aqui. Vamos abrir a palavra do Senhor no texto muito conhecido de todos nós, que lemos todo mês, texto da Santa Ceia, 1 Coríntios, capítulo de número 11. Mas como nós todos praticamente o conhecemos de cor, vamos ler o versículo de número 26. Eu quero agradecer ao pastor desta igreja, quem eu chamo também de meu pastor, porque eu estou debaixo da autoridade do nosso pastor, Wagner Tadeu dos Santos, Gabi, que o constituiu como autoridade desta igreja. Portanto, eu também sou liderada do seu pastor. Eu aqui sou sua ovelha, pastor. Que Deus lhe abençoe. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado por esta igreja. E eu quero reiterar o convite que foi feito pelo pastor aqui, para que os irmãos estejam ali na sede na terça-feira. Vão se alegrar conosco, irmãos. Amém? Pela reforma do templo, está ficando muito lindo. Os irmãos são bem-vindos ali. O versículo de número 26 da palavra do Senhor, no capítulo de número 11, 1 Coríntios, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A igreja pode se assentar. Grande honra é ser, para mim e para você, anunciador da morte do Senhor Jesus Cristo. Até quando? Durante quanto tempo? Até que Ele venha, até que a sua justiça esteja sobre nós, no meio de nós, e ela já está por ocasião da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas o fato é que grande responsabilidade, meu amigo e irmão em Cristo, você carrega nos seus ombros, a de anunciar a morte do Senhor. Abra por favor a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no livro de número 3, no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Lemos o versículo de número 7. Nesta tarde, irmãos, quando eu orava, buscava uma palavra da parte do Senhor para trazer a esta igreja, o Espírito Santo me visitou de uma maneira maravilhosa e extraordinária na minha casa. E eu senti o poder das palavras saindo da minha boca e o impacto dessa palavra maravilhosa, quando nós costumamos dizer: só o Senhor é Deus. Verdadeiramente, só Ele é Deus. Só Ele poderia ter traçado um plano extraordinário para nos redimir do pecado. Só Ele, um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão zeloso, poderia ter nos amado dessa maneira tão singular. Somente Ele daria para nós lições profundas de vida. E há uma lição profunda de vida que eu gostaria de compartilhar com meus irmãos aqui nesta noite. O versículo de número 7 do capítulo 3 de Gênesis diz assim: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Muito bem, os irmãos já sabem com tranquilidade a que se refere essa palavra. Depois de o homem e na figura de Adão, Deus criou toda a humanidade. No texto original em hebraico aparece a palavra humanidade. Que coisa extraordinária! Na figura de Adão, Deus criou toda a humanidade. Que coisa linda! Depois de o homem haver pecado, homem e mulher descobriram, porque seus olhos foram abertos, puderam a partir de então ter razão, discernir entre o bem e o mal. Porque é que antes eles não tinham a necessidade de questionar as coisas? Porque Deus lhes supria toda falta, toda carência. Para eles não havia necessidade de discernimento, porque eles viviam na plenitude do que é extraordinário, da presença de Deus. Mas quando eles passam a discernir entre o bem e o mal, agora eles então podem ter razão, e eles podem começar a agir com questionamentos. É uma coisa muito interessante de se discutir, mas não é nesse ponto que eu quero chegar. Eles passam a ter razão e
quanto pecado nós embasamos nas nossas razões, na razão humana. Mas muito bem, podendo enxergar a sua nudez, eles coseram para si folhas de figueira. Agora, por favor, leiam comigo no mesmo capítulo, o versículo de número 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O que é que nós encontramos nestes dois versículos que se distinguem pela roupa que haveria de cobrir a nudez do homem e da mulher? Adão e Eva, com o conhecimento humano, fizeram para si roupas com folhas de figueira. Mas Deus imolou um animal, tirou a pele e fez para eles, para que a sua nudez fosse coberta, roupas de, conforme lemos na palavra, peles de animal. Qual era a diferença? Deus estava dizendo para o homem: não é do teu jeito, mas é do meu jeito. Deus estava dizendo: a nudez do homem e o pecado, a partir de agora, somente será expiado, e a nudez coberta pelo sacrifício de animal e não pelo fruto da terra. Dito isso, nós podemos entender por que a oferta de Caim foi recusada por Deus. E o que eu gostaria de lhes dizer é que para que o nosso pecado seja expiado, para que a nossa adoração e louvor seja aceita pelo Senhor, não pode ser do meu jeito, mas da maneira de Deus. Era o Senhor dizendo com uma atitude sublime, dando lições profundas de vida, dizendo para o homem: a partir de hoje não vai ser do teu jeito, não é a tua própria força que cobre a tua nudez, não é o teu querer que te livra da expiação, que te expia de todo o pecado, mas é do jeito do Senhor, da maneira do Senhor. O fruto da terra era a folha de figueira. O que é que Caim oferece no seu sacrifício para o Senhor? Há uma questão que deve ficar muito clara para todos nós que temos a responsabilidade de anunciar a morte do Senhor. E eu gostaria que você começasse a sentir, já que você é participante do corpo e do sangue de Cristo, esta responsabilidade sobre os teus ombros. Hoje o Senhor está nos dizendo: ofertas, altares de louvor e de adoração não é como o homem quer, não é como na força do homem, mas é da maneira como Ele estabelece, tal como Ele que é Deus, porque só o Senhor é Deus, estabelece para mim e para você. No mesmo capítulo, versículo de número 15 e 16: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui começa, nas palavras de Deus, o plano da redenção para mim e para você. Vamos recapitular. O homem do fruto da terra cose para si aventares de folhas de figueira para cobrir a sua nudez, mas Deus imola um animal, tira a pele e lhe cobre a sua nudez. Deus quer que nós aprendamos da maneira como Ele nos ensina, nas circunstâncias da nossa vida. Esta mensagem está implícita naquilo que Deus faz. Adão não sabia disso até aquele momento, mas aprendeu com o Salvador. Vou lhe dizer uma coisa: você, irmão, que carrega a responsabilidade de anunciar o corpo, a morte de Cristo, até que Ele venha, tem de aprender com o Mestre, tem de aprender da fonte de toda a verdade, para não incorrer o erro de oferecer a este Deus algum tipo de adoração que seja falsa. Por quê? Porque quando Caim ofereceu para Deus não um sacrifício de animal, mas um sacrifício do fruto da terra,
ele abre precedente até os dias de hoje para a falsa adoração na terra. Muito bem, Adão não sabia disso, mas seus filhos tiveram chance e oportunidade de aprender. Aleluia, aleluia. O primeiro homem, na sua ignorância, agora conhecedor do bem e do mal, cobre a sua nudez como fruto da terra. Aleluia. Mas a geração posterior a Adão, e isso inclui eu e você, a partir de agora já conhecemos a verdade. A nudez do homem só será coberta pelo sacrifício de um animal. E Deus está dizendo que nós temos tido chance e tempo de aprender a verdade, para estar na verdade e viver a verdade e lhe oferecer aquilo que é verdadeiro. A prova que os filhos de Adão tiveram tempo para aprender a verdade do que Deus queria é que Abel oferece um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Algumas pessoas dizem que o sacrifício de Caim não foi aceito porque era muito fácil, ou que ele tivesse colocado sobre aquele altar frutos podres. Por favor, leiam comigo o versículo de número 17 do capítulo 3. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Eu quero fazer uma ressalva e um parênteses aqui. O que é que Deus disse para o homem? Estou falando isso para aguçar a tua curiosidade sobre aprender a verdade e somente a verdade tal como ela é. Pergunta: Deus disse que não era para tocar no fruto? Deus disse que não era para tocar no fruto, igreja? Não. Deus disse apenas que não era para comer. Mas Eva, quando é questionada pela serpente, a serpente diz: Deus falou que não é para comer desse fruto, né? Eva imediatamente diz assim: ele falou que não é para comer, não é nem para tocar. Como é que a verdade tem chegado ao teu coração? Até que ponto nós estamos sintonizados com a palavra? Eva aumentou uma palavra que Deus não disse. E aquela serpente astuta, mais astuta do que todas as animalhas do campo, pela resposta daquela mulher, entendeu que ela não sabia o que Deus havia dito. Eu disse que há uma responsabilidade sobre os meus ombros e sobre os teus. Nós que dizemos que anunciamos, aleluia, a morte do Senhor Jesus Cristo. Não é do meu jeito, mas é como Ele requer, aleluia. Tem muitos crentes se estribando no seu próprio conhecimento e diante da astúcia de Satanás estão dizendo o que não é para dizer, tal como Eva. Eu poderia até chamar o que Eva fez de uma crise de santidade. Eu sou tão santo que eu não erro. Nem toco. Não, Deus não disse para tocar. Deus disse que não era para comer. Crentes que anunciam a morte do Senhor Jesus Cristo estão sintonizados com a verdade a ponto de não fazerem do seu jeito, mas do jeito que Ele estabelece. Aleluia. Muito bem. Seguindo o mesmo versículo de número 17, não comerás dela, Deus falando sobre a terra. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó e em pó te tornarás. Muito bem. O que eu quero que você se lembre daqui é que esta terra era maldita e dela havia